pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que quer divulgar sua marca aqui na TV Cidade, ela sempre vai aparecer durante o programa, na tela que está atrás. E você pode ligar para o número que está aparecendo na sua tela para que você entre para a nossa equipe, né, para ser divulgada a sua marca. Então, hoje eu vou falar sobre as dores relacionadas ao frio. Então, a gente está entrando quase no inverno, né? A gente começa a sentir bastante as contraturas, o frio já nos deixa mais encolhidos, né? E a baixa temperatura, ela provoca já em si, né, uma vasoconstrição, então a gente já sente que um frio maior, o corpo precisa mais energia para se aquecer, então essa vasoconstrição acaba diminuindo, né, o aporte sanguíneo na musculatura, nas articulações. As pessoas que já têm problemas, né, de desgastes, lombalgias, artroses, sentem bastante dores nessa temperatura, no frio, principalmente ao acordar, porque o corpo, quando a gente levanta da cama, ele passou muito tempo parado, então provavelmente a dor fica mais intensa ainda porque o corpo ficou parado, né? Aquela musculatura não está aquecida, fica mais, né, fria. E aí, ao longo do dia, conforme a gente vai fazendo as atividades, vai aquecendo e vai melhorando, vai reduzindo um pouco essa dor. Então, a lombalgia ela pode ser aguda, né? Quando é até um mês, ela é considerada uma lombalgia aguda. Subaguda, ela é até 3 meses e acima de 3 meses já é crônica. Então, vamos cuidar muito, né, na nossa postura, as nossas atividades diárias, de repente, para não sobrecarregar demais a coluna, principalmente quem já tem esse problema de desgaste, né, da cartilagem. Então, a nossa coluna, ela é feita são as vértebras, os discos intervertebrais, que é um disco que tem um gel, que é tipo um amortecedor, e ele, durante o sono, ele é nutrido. Então, o nosso corpo, durante o sono, ele faz a nutrição das células, da coluna, dos discos. E se a gente já não tem um sono com o tempo necessário, ele já vai provocar uma redução dessa nutrição discal e vai provocando também o desgaste, o ressecamento desses discos, e também com as atividades do dia, sobrecargas, também podem provocar esse desgaste, né? Nós temos a lombalgia, que é degenerativa quando acontece, né, essa degeneração dos discos, que provoca rigidez na articulação, né? A gente começa a sentir muito rígidas as articulações, sente bastante dor para movimentar, mas que ao longo do dia, fazendo algum movimento, algum exercício, a gente sente um alívio. Então, por isso que a atividade física é muito importante, principalmente no inverno, para que a gente tenha sempre, né, tanto a parte da nutrição do corpo, das células, a força muscular para prevenir as articulações, né? Então, um bom reforço muscular ajuda a prevenir as articulações que não tenham sobrecargas, né? Que a gente às vezes tem feito muita sobrecarga, ou às vezes até no trabalho, pessoas que trabalham tendo que carregar peso, ou ao longo do dia a gente acaba fazendo muita coisa, até em casa, modificando móveis de lugar, e isso tudo sobrecarrega a coluna, principalmente se a gente não tem um preparo físico, se não tem uma musculatura bem firme, né? Fortalecida. Né? Tem a mecânica, que é o que eu falei agora, da parte do movimento. De repente, se a pessoa trabalha muito carregando cargas ou faz muitas atividades assim intensas de carregar peso, ela pode provocar, né, uma lesão mecânica na coluna, e isso também vai causar dor, né? Pode causar um quadro inflamatório.
que prejudica bastante, né, a coluna. O fator que mais influencia mesmo é os hábitos diários, a parte emocional também da pessoa, fatores de falta de condicionamento físico é um dos principais que podem causar esses problemas da coluna, né? A postura também, pessoas com hábitos posturais errados ou que ficam muito tempo em frente à tela ou muito tempo em pé durante o dia, que trabalham muito tempo em pé ou se deslocando, né? Podem sobrecarregar bastante a coluna se não tiver um preparo físico bom. Então, o exercício físico ele é uma boa prevenção para tudo, para a coluna, para a parte muscular, né? Articular, muscular. E assim, no inverno a gente reduz bastante as atividades, seja em academia ou caminhadas, qualquer outra atividade assim física. As pessoas às vezes têm ou preguiça ou às vezes não tem tempo mesmo durante a rotina de praticar atividade, mas que seria interessante pelo menos 1 hora durante o dia ou 2 vezes na semana no mínimo, né, ter uma atividade física para fortalecimento muscular, que é bem importante. O fortalecimento muscular ele tem que ser feito até para prevenir as nossas articulações, que a nossa coluna, como ela tem os discos, então é bem importante a gente proteger, cuidar na parte da postura, quando a gente vai pegar um peso, né, ou carregar algum objeto, empurrar algum objeto, que a gente use a musculatura ou do glúteo ou da coxa, que são musculaturas mais fortes, né, que vão conseguir fazer essa força. Muitas vezes a gente faz uma posição errada, acaba sobrecarregando somente a coluna, então a gente nunca deve se curvar e sim se agachar para pegar algum peso, né? A gente tem ali um problema que muita gente acaba tendo, que é a espondilolistese, né? Que são como acaba tendo enfraquecimento de ligamentos da coluna, então essa vértebra ela acaba deslizando anteriormente, né, no corpo vertebral e comprime os nervos, né? Então, comprimindo essa inervação acaba também causando uma irradiação para os membros inferiores. Então, é aquela dor ciática que chamam, né? Que acaba comprimindo ali a inervação que passa no canal ali, que vai para membros inferiores, que é o ciático, que é o nervo que passa ali e que muita gente tem esse problema, principalmente no inverno. E não só a espondilolistese, às vezes até o desgaste da vértebra acaba causando essa compressão nervosa ali e causa muita dor, né? Às vezes até a pessoa não consegue mesmo caminhar porque trava mesmo. Então, esses cuidados no inverno são importantes, né, de exercício. A gente nunca deve parar totalmente. Se a gente já vem fazendo uma atividade, de repente fazer 1 ou 2 vezes na semana, mas nunca parar para não ter esse problema, porque quem tem problema já articular, se faz atividade física, já ganha um bom fortalecimento muscular, mas aí chega o inverno, a pessoa acaba parando, em 1 semana ela já perde muita força muscular, massa muscular e enfraquece, né, a região, acaba aí entrando todo o impacto na coluna, na articulação. E aí vai agravando as dores, né? Vão agravando, fora o frio também, que acaba prejudicando mais, impactando, né, essas dores. Nós temos também as hérnias, né? Tipos de hérnias, né? Na verdade, tem a protusão discal, que é só quando o disco se abaula, ele não chega a romper e nem sair né, do canal ali, pro canal, ele só fica na região, ele só abaula para dentro e acaba comprimindo um pouquinho, né, o nervo, e isso já dá para sentir uma dor. Então, às vezes a pessoa pode ter uma protusão discal e já sentir uma dorzinha ciática que irradia para as pernas, ou às vezes até um formigamento, né, em membros inferiores. Nós temos as hérnias discais também, quando o núcleo pulposo ele rompe, então a nossa
O disco vertebral, ele é um disquinho de gel, então tem um núcleo que é um núcleo pulposo, que ele é um núcleo de gel, que aí quando ele rompe, ele vai deslocar e aí também ele vai comprimir o nervo, né, ali da coluna, causando muita dor, às vezes até uma dor realmente que a pessoa não consegue manter sem alguma medicação ou alguma analgesia, né? Então a pessoa precisa mesmo entrar daí com tratamento médico, né? Bem sério. Então nós temos 3 tipos de hérnia, né? Tem a prolapsada, que é só quando a gente tem extravasamento ali no núcleo pulposo, né? Na verdade, ele não extravasa, ele só sai, né, do canal, sai da coluna e vai para o canal, né? Nós temos a extrusa, que aí sim ela vai romper o disco e aí acaba extravasando aquele gel todo, né, na coluna, no canal vertebral. E a sequestrada, na verdade, o núcleo vai migrar para dentro do canal e isso vai causar bastante dor, né? E essas hérnias, esses protusões ou até artrose, né, desgaste desse disco, ele mais comum é nas últimas vértebras lombares e sacrais, nas iniciais da sacral. Então é lombosacra, é bem embaixo na coluna que às vezes mais frequentemente ocasionam essas hérnias. Tem muitas pessoas que também têm hérnias cervicais, hérnias, né, nas vértebras mais torácicas, por causa da sobrecarga. Às vezes a pessoa com sobrepeso também tem muito problema de coluna, tem bastante contratura muscular, hábitos de vida também diário, de repente não tem atividade física, muito sedentária, a pessoa trabalha muito tempo sentada, fica muito tempo parada, não é de se movimentar muito, então isso tudo acaba ganhando muito peso e isso vai refletindo, né, para a coluna e vai enfraquecendo, né, a musculatura. Então, às vezes, pessoas idosas também, né, tem bastante enfraquecimento já da coluna, já tem um desgaste grande dos discos. E com o tempo vai piorando, né? Os discos vão secando também e isso vai causando mais lesões, mais dores, às vezes até as dores musculares, porque como a articulação já está dolorida, acaba tensionando muito a musculatura. Então as pessoas às vezes recorrem bastante à fisioterapia, principalmente no inverno, aumenta muito o público, porque as pessoas têm bastante dor e mais ainda muscular. Então, não só articular, como a dor muscular também, porque o músculo ele tem a função de proteção, né, da articulação, mas às vezes a articulação já está tensa, já está dolorida, às vezes já tem alguma lesão, que aí o músculo ele também ele vai proteger, tentar proteger, só que às vezes se não tem um fortalecimento bom, ele acaba só contraturando, então ele fica rígido e causando mais dor ainda às pessoas, né? Então esse cuidado é bem grande, a gente tem que, principalmente a alimentação, cuidar muito, porque no inverno, além de não conseguir fazer exercícios pelo frio, às vezes até a alimentação muda, né? A gente deixa de consumir frutas, verduras, sucos ou água, por causa do frio, então a gente prefere alimentos mais quentes, com mais, né, que mate a fome, ou alimentos assim com mais gordura, com mais, que apetece mais, e a gente esquece que o corpo precisa também, principalmente de água e de alimentos mais saudáveis, para que a gente tenha uma boa nutrição celular, né, nutrição da musculatura. Então o nosso corpo ele precisa se nutrir e às vezes só gorduras, só alimentos, né, que não são bons, não são saudáveis, acabam não dando esse suprimento e aí falta, né, principalmente a água também. E ocasiona todo o problema, né, de inflamatórios na coluna, dores, vai agravando mais ainda. Então, a falta do exercício, do movimento, né, nem que seja assim durante o dia, tentar trocar, de repente, se vai
de carro, de repente deixa o carro mais longe, vai caminhando a uma parte, pelo menos. Então, vamos trocar, ou se está acostumado a andar no elevador, pega e sobe a escada um dia ou 2 na semana, para que a gente tenha uma atividade durante o dia, assim, mais intensa, né, para o nosso corpo, para que a gente consiga, né, suprir toda essa demanda, né, que a gente precisa para que a gente não tenha esses problemas mais agravados, porque no inverno fica bem mais dolorida, né, as articulações. Então, pessoas que já têm essas disfunções acabam agravando mais ainda com o frio. Pessoas que não têm nenhum problema articular, mas que de repente não estão fazendo atividade, não estão cuidando da alimentação, não têm uma rotina assim de movimento, podem vir a ter, né, algum problema articular ou até muscular, que de repente as contraturas musculares, os pontos de tensões musculares que a gente tem, que são os pontos onde mais a gente tem aquela contratura e ao longo do tempo, se a gente não trata, acaba acumulando e ficando cada vez mais rígido e aí vai irradiando para outras, né, regiões do corpo. De repente a pessoa tem uma contratura grande na cervical, mas se não trata, acaba irradiando, quando vê já está lá no ombro a dor. Então, na verdade, esses pontos de tensões, eles vão comprimindo a inervação. E aí que dá essa irradiação da dor, que aí vai aparecer lá no ombro, às vezes lá no meio da coluna. Então, tudo isso provoca também uma modificação na nossa postura. Então, às vezes, o problema cervical, essa contratura, ela vai fazer a gente ficar com um ombro, às vezes, mais alto, né? Vai prejudicar muito o nosso equilíbrio também na hora de caminhar, na hora de movimentar né, a cabeça, a gente já tem uma limitação, né, por causa dessa tensão. Então, quando a gente for, né, girar a cabeça, a gente acaba girando o corpo em bloco por não conseguir fazer esse movimento. Então, principalmente a região cervical e trapézio, essa região dos ombros no inverno, elas ficam muito contraturadas pelo frio. Então, a gente fica já com um encurtamento nessa musculatura e o alongamento é um fator bem importante, né? Uma atividade também importante da gente estar fazendo, principalmente assim quando acorda de manhã, a gente ter o costume de fazer alongamentos no inverno ou até antes de deitar, né? Tanto na cervical quanto na coluna lombar, né? A gente deita sem nenhum travesseiro, nada, e aí puxa, né, a perna para cima ou gira o pescoço para o lado. Então, às vezes, a gente só de movimentar, a gente já sente que tem alguma limitação, né, na cervical ou na lombar, que de repente o alongamento ele já vai nos dar uma prevenção grande, né? Vai nos permitir diminuir bastante essas dores e contraturas ao longo do tempo. Fora o calor também, de repente bolsas de quentes, tem aquelas bolsas de gel, hoje em dia tem bolsas inclusive que colocam sementes, né, para fazer o aquecimento. Então, às vezes, bolsa com um paninho com uma soja que de repente a gente aquece e coloca sobre a região, que provoca já um calorzinho e já alivia a musculatura. Então, um calor superficial muitas vezes ajuda. E na fisioterapia a gente tem muitos aparelhos também, que eles têm uma capacidade de pegar musculaturas mais profundas ou até chegar em articulações para fazer uma analgesia, né? Aliviando as dores, né? Diminuindo os quadros álgicos, né? As crises também, principalmente de ciático, que muitas pessoas começam a ter nessa estação, né? No frio. Então, o alongamento junto com o calor superficial ou às vezes até um tratamento mais intenso na fisioterapia, com aparelhos mais modernos que vão pegar a região para fazer essa analgesia, para aliviar esses sintomas, vai ser bem importante. E as atividades, né, de exercício físico, né, o Pilates ajuda bastante, porque o Pilates, além de
provocar o fortalecimento, ele também alivia fazendo alongamentos, melhorando a flexibilidade, né? Atividades na água também é interessante, né? Tem a hidroginástica que também é com água quente, que ajuda bastante ao alívio daquelas dores, das tensões musculares, junto com exercícios, né? A natação também, as pessoas que gostam, também ajuda bastante. Então, qualquer atividade que a pessoa já goste de fazer, então, assim, que se sinta, tenha mais afinidade, é muito importante no inverno continuar ou então procurar uma atividade, porque o inverno a gente fica mais propenso ao sedentarismo e à má alimentação, né? Então, são 2 fatores que são bem difíceis de lidar no inverno. Então, tá, pessoal, espero que tenham gostado, certo? E que vamos cuidar da saúde. Então, a prevenção é o principal fator para que a gente evite as lesões e disfunções, certo? Até o próximo programa. Muito obrigada!